Anunnakis, os tais dos alienígenas do passado, sabe? Ah, gente, Anunnaki sendo alienígena é tão 2020. Ô, galera, já deu, né? Assim, inventa outra coisa. Anunnaki são um nome para um grupo de deuses sumérios. São os descendentes do Na, que é o deus do céu, com a Ki, que é a deusa da terra. E eles eram os responsáveis pelo destino da humanidade. É tipo, sei lá, como se todos os filhos do Zeus tivessem um termo específico que classifica eles, sacou? Mas enfim, vamos seguir que eu acho que não é esse o assunto do vídeo. Uma nova descoberta sobre eles parece que vai reescrever toda a história da humanidade. Olha, eu já adianto que eu duvido muito. Primeiro que uma descoberta que reescreve toda a história da humanidade não ia ser só importante para a história, mas todos os aspectos do mundo. E eu acho que eu não ia ficar sabendo disso vendo esse vídeo. Isso aqui, senhoras e senhores, foi descoberto o Göbekli Tepe. Não foi. O artigo com a descoberta é de dezembro de 2022. Toma ele aí. Mas a descoberta foi noticiada em 18 de outubro de 2021. E se fosse mudar o entendimento de toda a história da humanidade, eu tenho certeza que você já ia estar sabendo faz um tempo. E não foi achado em Göbekli Tepe, mas sim em Saiburs. Eles são na mesma região e provavelmente da mesma cultura, mas são locais completamente diferentes. Aqui Göbekli Tepe, aqui Saiburs. Esses todos aí na imagem fazem parte de um grupo de sítios arqueológicos do Neolítico, chamado de Tas-Tepelet, perto de onde hoje é a cidade de Urfa, na Turquia. E isso tem a ver com um grupo específico de deuses da Mesopotâmia? Nada, mas eu tô curioso pra ver onde é que isso vai. Lá na Turquia. Ai, Carol, mas como assim? O que é Göbekli Tepe? Gente, Göbekli Tepe é nada mais nada menos que as ruínas mais antigas da história da nossa civilização. Não são as ruínas mais antigas da história da nossa civilização. São os megalitos mais antigos do mundo, que são construções monumentais de pedra. A gente tem vestígio de construções humanas mais antigas que essa, mas não nessa proporção. Por isso elas são megalitos. Isso aqui tem entre 12 a 13 mil anos. 10 a 12 mil, mas vamos seguir. E aí que está o grande porém. Porque, gente, as ruínas do Göbekli Tepe, elas foram construídas, sabe-se lá por quem, e sabe-se lá pra quê, ou com qual propósito. Uai, pelo povo que vivia ali, uai. Eles não tinham escrito, então a gente não sabe exatamente como eles se chamavam. Realmente, porque a gente ainda tá tentando entender. Mas o que se sabe é que em cada um desses pilares do Göbekli Tepe, porque ele é uma estrutura circular cheia de pilares, cada um desses pilares conta uma história sobre determinado período no passado. Só que essa história é contada com símbolos, porque naquela época a escrita ainda não existia. É, a gente não tem como afirmar isso não, Carol. Existem representações de animais e pictogramas abstratos, mas nada aparenta contar uma história. São desenhos, tal qual pinturas rupestres. A importância da descoberta que ela mostrou, inclusive, é exatamente essa. Pelo que tudo indica, as figuras em relevo lá em Saiburs, de dois lugares diferentes do mesmo sítio arqueológico, mas ali no mesmo cômodo, parecem ter uma conexão narrativa. E isso seria a evidência mais antiga de uma história sequencial, assim, através de artes diferentes contando uma história contínua. E a gente sabe da história dos Anunnakis, que é uma história que data aproximadamente de 6 mil anos atrás. Os Anunnakis são mencionados pela primeira vez na terceira dinastia de Ur, entre os séculos 22 e 21 a.C., o que dá a cerca de 4 mil anos atrás. Não sei. E dentro da história dos Anunnakis, nós temos a epopeia de Gilgamesh, que é uma espécie de um mito fundador que fala sobre Gilgamesh ter lutado com o seu inimigo, e depois ele se torna amigo desse inimigo, e juntos eles conquistam várias coisas. É o contrário. Os Anunnaki não são um cânone, tipo a Bíblia. É só o nome dado para esse grupo específico de deuses, que alguns deles estão presentes na história do épico de Gilgamesh. É só essa a relação. A ordem tá inversa aí de uma coisa com a outra. Inclusive tem vídeo no meu canal contando o épico inteiro lá no YouTube, já aproveitando e fazendo o jabá aqui. O grande ponto aqui é que Gilgamesh, ele era 2/3 alienígena e apenas 1/3 humano. Alienígena? Ele era 2/3 divino e 1/3 mortal. É isso que tá registrado no épico. Definitivamente não tem nada sobre alienígena escrito no épico de Gilgamesh. Isso eu te dou certeza absoluta. Porque os Anunnakis, gente, eles vieram pro planeta Terra e daí eles fizeram uma espécie de uma hibridização com os seres humanos. Essa é a história do povo sumério. Pelo menos é isso que eles contam lá nas tábuas sumérias, né? Definitivamente não é isso que eles contam nas tábuas sumérias e eu não vou nem me dar o trabalho de explicar isso. É assim, né? Enfim. Que os Anunnakis desceram aqui e tal, daí eles pegaram um humano, misturaram com um tipo de criatura que eles tinham lá e fizeram uma espécie de um ser híbrido, e daí então a humanidade começou a evoluir. Eles trouxeram agricultura, conhecimento, a própria escrita mesmo foi trazida pelos Anunnakis. E o Gilgamesh se encaixa dentro dessa história porque ele era um rei de uma fase de transição, ou seja, ele estava transicionando dos reis alienígenas para os reis humanos. E a gente conhece a epopeia de Gilgamesh apenas datando da época dos Sumérios, ou seja, de 6 mil anos atrás. A tabuleta mais antiga que menciona Gilgamesh é a tabuleta do sono de Gilgamesh, que tem 3.600 anos, que foi inclusive roubada por um americano durante a Guerra do Golfo e só foi devolvida pro Iraque em 2021. Fica aí o fun fact aleatório. Mas a imagem que foi encontrada no Göbekli Tepe, ela prova pra gente que a epopeia de Gilgamesh é muito mais antiga do que a gente imaginava. Porque lembra que o Göbekli Tepe não tem 12 a 13 mil anos e a história dos Sumérios só tem de 6 a 4 mil anos? Pois é. Foi encontrada uma imagem de Gilgamesh no Göbekli Tepe. Gente, a descoberta em Saiburs não tem nada a ver com a epopeia de Gilgamesh. Absolutamente nenhuma. É um homem segurando no pinto. Literalmente. Olha a imagem. Eu queria estar brincando, mas é sério. É um homem com a peça armada. Ai, enfim. Ai, mas como é que eles sabem que era ele mesmo? Gente, o Gilgamesh ele é sempre representado pelos sumérios como sendo um homem barbudo entre 2 leões. Olha lá, senhoras e senhores, um homem barbudo entre 2 leões. Olha o homem de Saiburs mais de perto.
descoberto aí. Cadê o barbão de Gilgamesh? E outra, cadê a juba do leão? A gente só sabe que é um bicho, mamífero, provavelmente, com 4 patas, rabo e dente. Não tem como dizer que isso é um leão. Por que isso é importante? Principalmente, por que isso vai mudar a nossa história? Porque a gente achava que a epopeia de Gilgamesh era uma história suméria, e não uma história antes do Göbekli Tepe, porque o Göbekli Tepe só documentou o que aconteceu. Ele não é a data exata da criação dessas histórias. Então, gente, a origem dessas histórias dos Anunnakis, ou seja, a chegada dos Anunnakis na Terra, dos alienígenas Anunnakis, é de antes de 12 mil anos, e não de 4 a 6 mil anos. A galera faz as conexões e suposições em cima de nada, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e definitivamente não prova o ponto dela, ou da galera que concorda com as mesmas coisas que ela. Até porque o pensamento tá sendo o contrário, né? Eu acho que isso é verdade, aí existe esse negócio, dane-se o que ele significa, ele com certeza explica o que eu acho que já existia, né? Mas enfim, deixei claro, né? Acho que tá resolvido. Você gosta de história? Aproveita e segue a gente aí.